Podcast Como Elas Fazem. Olá! Esse programa visa distribuir conteúdos relativos aos saberes e fazeres da gestão cultural protagonizados por mulheres em Londrina. O podcast Como Elas Fazem é composto por uma série de 5 episódios, em que eu, Marina Bigardi, converso com 5 produtoras culturais de diferentes linguagens artísticas a cada um. Música, teatro, cultura popular, audiovisual e dança. Elas vêm compartilhando suas experiências práticas e teóricas relativas ao tema da produção e, além de discutir como elas fazem, debatemos também os enfrentamentos de gênero nessa profissão. Esse programa é um convite para a reflexão, para a troca de experiências e para a prosa sobre produção cultural. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes e obrigada pela escuta. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Como Elas Fazem. Estamos aqui hoje com Daniele Pereira, que é produtora cultural aqui da cidade, trabalhando com foco em teatro e dança. Muito bem-vinda, Daniele, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Marina. Estou bem feliz de estar aqui hoje com você e poder falar um pouquinho dessa nossa área, né? Que, na verdade, a gente nem fala muito sobre ela, né? Então, estou achando muito legal poder ter essa abertura. Estamos sempre ali atrás das cortinas. Exatamente. Dani, conta como é que foi a sua trajetória inicial, como é que a dança entrou na sua vida? A dança entrou na minha vida um pouquinho depois, foi em 2009, no ano de 2009, né? Mas eu sou atriz, sou formada em artes cênicas aqui pela UEL e comecei aqui em Londrina dessa forma, né? Como aluna e nessa época, né, da universidade, já estagiando como estagiária de produção na Casa de Cultura. Inclusive, eu, junto com o pessoal da minha turma, nós somos os primeiros estagiários da Casa de Cultura da UEL. A Adriane Gomes vai se lembrar disso. E ali começou esse nosso primeiro contato, né, na Casa de Cultura, com as produções que ela recebia. E a UEL sempre teve sempre dividiu a realização do FILO, né, do Festival de Londrina, e ali eu também comecei a estagiar desde o meu segundo ano de faculdade, né, e foi uma relação que foi se estabelecendo com o evento, com as pessoas do evento. Então, eu fui me colocando ali como produtora sem saber, né? Eu vim de Astorga, gente. Astorga, aqui no Paraná, é uma cidade de menos de 30 mil habitantes. Então, eu não sabia o que era ser uma técnica, uma produtora cultural. Fiz teatro na escola, né? E aí vim com essa decisão de que faria artes cênicas. E aí, durante o curso, essas outras possibilidades foram se abrindo para mim, mas eu sempre tive muito foco também de continuar como atriz, né? Era o que eu desejava. Na verdade, desejo, né? É uma coisa que permanece. E aí, logo que eu me formei, então a produção entrou na minha vida, mesmo antes de se formar, né? Como estagiária em diversos eventos, festival de jazz, cheguei a fazer estágio, enfim, outros festivais tantos. Eu acho que eu passei por quase todos aqui na cidade, à exceção do Festival de Circo. Mas logo depois da UEL, logo que eu me formei, eu fui para Guarapuava. Eu fui professora na Unicentro, das disciplinas de jogos e improvisação, performance e teatro de formas animadas, né? Então, eu fui professora dessas 3 disciplinas, fiquei por lá entre 6 e 7 meses, em Guarapuava, e não perdi o contato aqui com Londrina, porque o espetáculo que eu me formei na universidade era para ser um dia normal, direção da Heloísa Bauab e da Thaís da Bronzo. Foi um espetáculo que a gente deu continuidade depois de formados, né, os 4 atores. Então, a gente chegou a ganhar prêmios com o espetáculo, então circulamos bastante com esse espetáculo. Então, mesmo estando em Guarapuava, eu sempre estava aqui, né, praticamente todos os finais de semana,
trabalhando como atriz, né, e como produtora do grupo. Só não tinha mais relação com essa parte de eventos, festivais, né, não tinha como. E depois retornei para cá, não fiquei como professora, apesar dos convites, assim, mas eu, enfim, quis voltar, me julgava muito nova para isso e queria tentar um pouco mais essa questão da atuação e da produção. E aí voltei, né? Voltei e fiquei por aqui. Então foi mais ou menos assim. Trabalhei em outros lugares antes de entrar no universo da dança, né? E aí em 2008 eu já havia feito parte da equipe de apoio do Festival de Dança. E aí em 2009 trabalhei novamente no festival. E foi nesse momento que o balé precisava de uma produtora, né? Porque a Suzana Proença, acho que muita gente conhece ela também, né? Produtora do Terra Celta, aqui de Londrina. A Su estava indo para São Paulo. E aí eu estava ali naquele momento, né? Na hora certa, no lugar certo. E fiquei por 3 meses conhecendo, né? E também, assim, vendo se eles iriam querer que eu ficasse, né? Como produtora do grupo, né? Esses 3 meses de experiência. E aí fiquei. Aí foi nesse momento, em 2009, dezembro de 2009, que eu entrei na Funcarte, né? Como produtora do Balé de Londrina. E que está até hoje na Funcarte. E estou até hoje na Funcarte, 13 anos, agora em 2022. E nesse mesmo cargo, né, diretora de produção do Balé de Londrina. Maravilha. E me conta um pouco como é ser produtora trabalhando com tantas linguagens artísticas diferentes, né? Então, você produziu Festival de Música, Festival de Jazz, o Filo, tá aí direto na Funcarte, né? O Festival de Dança também. Como é essa função de produtora trabalhando com tantas linguagens? Nossa, meu Deus, é uma loucura, né? Porque a gente acha assim, pelo menos eu pensava dessa forma lá atrás, né? Que seria muito parecido. Bom, sou produtora, então eu produzo qualquer coisa, né? Da área artística, no caso. Mas não é, né? Então não tem nada a ver, as linguagens são muito diferentes e as necessidades são completamente diferentes. Então, nesse momento que eu entro na Funcarte, inclusive, para mim foi um aprendizado gigantesco, né? Sou grata às pessoas, né? Aos profissionais da Fundação do Balé, porque eu entrei como atriz, né? E com uma experiência de produzir um evento de artes cênicas e o nosso coletivo de teatro naquela época, mas que pouco tempo depois já se desfez. Então, eu não tinha, né, essa relação com a linguagem da dança. Antes de me formar, já assistia, obviamente, né, espetáculos do balé, da Escola Municipal de Dança, mas, enfim, como público, né? E aí, no primeiro momento, logo que eu entrei ali, para mim foram meses, assim, meses mesmo, assim, acho que anos até, de muita observação, né, de muita observação, porque eu tinha que me preocupar com coisas assim, por exemplo, o piso que os bailarinos vão dançar. E, a princípio, essa não seria a minha primeira preocupação enquanto atriz, né? Descobri que existe linóleo, que é o tapete onde eles dançam em cima, né? Então, para mim foi um momento de muito aprendizado, de calar muito. Eu sempre fui uma pessoa muito mais observadora do que falante, assim, né? E nesses primeiros anos, principalmente, ali na Fundação, justamente para ouvir e observar tudo que eu pudesse, né? Para eu conseguir aprender a real necessidade deles, né? Dos bailarinos, da companhia, da fundação em si, porque por mais que a gente tenha cargos, digamos assim, específicos, mas a gente sabe que na área cultural, quando você está num espaço, né, numa entidade, você acaba fazendo um pouquinho de tudo, né? É um trabalho bastante colaborativo, né?
Então, passei a ter esse olhar assim, do que precisa, como que a gente se ajuda aqui dentro, quais são as necessidades. E principalmente nesse universo da dança, logo que eu entrei para produzir o Balé de Londrina, eu já fiquei como diretora de produção do Festival de Dança de Londrina, né? Então, hoje eu sou coordenadora, mas eu comecei como equipe de apoio. De equipe de apoio, fui para direção de produção. E aí sim, também tentando entender toda essa outra realidade, esse outro fazer artístico, e envolvendo aí várias outras questões, porque aí também abrindo a minha mente e o que eu via, o que eu pesquisava para esse universo da dança. Quais são os grupos de dança do país, né? Qual que é a história, né, dessa situação toda aqui, né, que eu tô entrando? Então, eu tive sorte de conviver com pessoas bastante generosas, né, e que não tinham problema nenhum de me falar, né, de me indicar todas as situações, e eu nunca tive problema também de admitir que eu não sei, né, porque eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né, toda vez que você finge que você sabe alguma coisa, é muito pior para você, né, porque você vai demorar muito mais para entender e para aprender o que você realmente tem que fazer ali, né. Então, eu fui muito sincera, né, com todos e comigo mesma ali naquele trabalho, me dedicando 100%, assim, sabe? Foi e é uma grande oportunidade até hoje, né, poder estar ali. Então, eu entrei na dança dessa forma, né, como apoio do festival, depois já engrenei no Balé de Londrina, e depois abraçando mesmo o festival de dança. E são, assim, aprendizados diversos de referências, né, de história, de conteúdo artístico, mas também de conhecimento técnico, que é totalmente diferente. O conhecimento das demandas específicas daquele produzir artístico, das convivências, né, de tudo. E é tudo muito diferente, é bem isso. Fui para um festival de jazz, né, e, meu Deus, um universo completamente diferente, né, e que aí num festival você não tem esse tempo que eu tive ali de amadurecimento, de observação, então você vai no fluxo, né, do que vão te pedindo, né, te solicitando. E participei também, fiz parte da equipe do Festival de Música, que também foi extremamente interessante, me agregou bastante, entender como é o funcionamento, né, o festival é gigante, tem um número absurdo de oficinas e, ao mesmo tempo, de apresentações artísticas acontecendo. Então, foi algo que me somou bastante. O Filo foi uma mega escola para mim, né? Tem uma produtora que se chama Darlene Kopinski, que na época Dadá, muita gente conhece ela como Dadá, coordenava e dirigia toda essa parte de logística, produção, né, no festival. E, sem dúvida alguma, uma pessoa que me passou boa parte do que eu sei e da forma como eu passei a trabalhar, né? Então, foi uma pessoa bastante importante para mim, é uma pessoa bastante importante. E enfim, e aí depois de me estabilizar um pouquinho, que eu voltei para essa questão da atuação, né? De atriz e tudo mais. Mas é engraçado como, claro que não é obrigatório você ter uma formação artística, obviamente, para ser produtor, né? Não é necessário. Mas para mim, principalmente falando como coordenadora, né, do festival, muda muito o meu olhar. O fato de eu ser atriz, de eu ser artista, de ser produtora de uma companhia estável de dança, né, que é o Balé de Londrina, muda muito o meu olhar para as necessidades. Tanto as que realmente são necessárias, de verdade, quanto para aquelas que não são, né? Então, faz muita diferença, sabe? Esse trabalhar com grupos artísticos e continuar como atriz também nesse meu trabalho como produtora, sabe? Faz bastante diferença. Lados, né? Exatamente. Um dos propósitos desse podcast é contextualizar um pouco e fazer com que outras pessoas, principalmente mulheres, se inspirem, queiram, né, quem tiver dúvidas sobre o mercado, sobre as atividades, que elas possam aprender um pouco ou se sentirem
um pouco mais de desejo ou terem alguma abertura de caminho, assim, para entrar nesse mercado. Conta pra gente, eu acho que a gente podia focar aí, talvez, no festival de dança e no trabalho da Funkart. Qual é o seu trabalho de produtora? O que especificamente faz uma produtora? Bom, vou começar então pela Funkart, pelo balé, né? Ali no balé, a Funkart, como ela é uma instituição maior, né, de 30 anos aí de trajetória, então existe uma estrutura organizada, né, com relação a uma coordenação pedagógica das escolas, parte financeira e o Balé de Londrina. O Balé de Londrina tem eu como produtora, né, os bailarinos, e também tem um diretor e um coreógrafo. Então, essa parte é tudo muito organizada, fazendo com que eu tenha uma especificidade ali dentro do grupo, né? Então, os projetos da companhia, eles são escritos por mim. A parte da execução, né, toda é feita por mim também. Então, assim, toda essa parte, orçamentos, os pagamentos, assim, o pré-pagamento, né, toda aquela preparação de orçamento, pegar a nota fiscal e tal. Então, toda essa parte é comigo também. Relatórios técnicos, as necessidades da companhia, né, porque para além dos projetos, né, existem necessidades da área da dança e existem necessidades do Balé de Londrina, da dança, né, da pesquisa que nós fazemos ali, né, então questão de joelheiras, enfim, necessidades que são do dia a dia, não só do momento de espetáculo, né. Então a minha função ali é basicamente essa atenção com relação ao trabalho deles, sempre acompanhar principalmente o início dos processos criativos. Eu falo início, mas enfim, eu sempre vou estar ali, né, no início, no meio, no final desse processo, para eu entender também o que eu preciso escrever, né, qual que vai ser a minha ideia para aquele projeto que eu tô mandando, né, que eu tô criando, no caso, né, se eu tô mandando um projeto de montagem, o que estamos propondo, né, existe alguma coisa de diferente que eu consiga, né, chamar a atenção de alguma maneira para aquilo, né, então essa parte também é comigo. E aí, quando a gente já tá com espetáculos prontos também, os projetos de circulação, inscrição da companhia em eventos, as vendas, né? Como a companhia já é bastante antiga, então é bastante comum o contato vir também, né? Até mim, me ligar, e-mail e tudo mais. Então, toda essa parte, ela é comigo. Tem quantas de você lá? É complicado, né, gente? Mas é tudo comigo. Essa parte é toda comigo. E, por exemplo, quando você pega uma circulação grande, é que agora a gente tem essa questão da pandemia, né? Mas antes da gente entrar na pandemia, a gente tá com um projeto no Profice, né? Que é o edital estadual. E circulando com o espetáculo, né? Então, é uma loucura, porque esse tipo de circulação, o balé geralmente, quando ele circula com uma obra, não é só a apresentação, você tem também um trabalho didático, né? Ou de uma conversa pós-espetáculo, ou então de oficina, né? Nesses últimos tempos, a gente vem trabalhando muito em ministrar oficinas, né? Para as pessoas dessas cidades, para os artistas, né? Dos locais. Então, assim, não é só uma ação que você vai fazer, né? Então, isso dobra. Então, é bastante complexo, porque correr atrás do público da oficina, fazer contato com possíveis escolas que queiram direcionar seus alunos, né? Isso acaba passando tudo por mim também, né? A comunicação ajuda muito, isso é uma coisa que eu sempre, né, deixo bastante evidenciada ali nos projetos, né? É fundamental eu ter essa questão da assessoria de imprensa ou uma coordenação de comunicação, né? Mas a gente sabe que muitas vezes você, na maioria das vezes, inclusive, né, a gente tem que correr atrás desse público também, né? Então acaba caindo para mim essa questão desses contatos e acabo fazendo tudo, gente. Eu viajo com eles, eu faço a bilheteria, né? Então eu
tô ali presente. Multitarefas. E como é que é no festival de dança? Que você já tá há 13 anos. 13 anos. No festival, até por isso que eu destaquei essa estrutura da Funcart, porque assim, eu faço bastante coisa, mas no festival, por exemplo, que não existe, existe uma entidade por trás, mas não é assim, o festival ele acontece pontualmente em outubro, tem algumas extensões durante o ano, acho que faz uns 6 anos que a gente vem trabalhando dessa forma, com essas extensões em alguns momentos, mas não existe essa estrutura fixa de trabalho, né? A estrutura fixa de trabalho no festival hoje sou eu, como coordenadora geral do evento e como diretora de produção também, não tem como ser diferente, né? E o Renato Forin Júnior, né, que trabalha ali como coordenador de comunicação e como curador também, e eu também trabalho como curadora no festival, né? Então, nós fazemos essa parte de curadoria. Agora, acho que 2019 foi a nossa maior edição do festival, antes da pandemia, que foi a edição que a gente teve projeto aprovado no programa estadual, no Profice, né? Então, foi um momento aí que a gente fez um festival maior, a qualidade tão boa quanto os outros, porque mesmo os outros também eventos, às vezes a gente tendo uma grade de programação um pouquinho menor, a gente sempre priorizou muito essa questão do diálogo com outras linguagens e da qualidade do que a gente traz, né? Mas 2019 ele deu um salto e acabou ficando com uma estrutura um pouco melhor, né? Então eu passei a ter uma equipe de produção não muito grande, eu acho que eles eram em 5 pessoas, mas a gente eram 5 pessoas, porque antes contava comigo, né? Então deu uma melhorada. Mas é complexo porque no festival eu faço os projetos, né? Então a escrita dos projetos é comigo. Faço essa parte da execução, né? Então, a coordenação geral é isso, né? Tudo acaba tendo ali a minha costura também, as outras coordenações, né? E nós optamos por essa questão de coordenação também, não de direção, a diretora do festival, né? Porque é algo muito coletivo. Então, eu sou a coordenadora geral, as coisas passam todas por mim, mas eu acho bem fundamental que as pessoas tenham autonomia, né, no trabalho delas, porque é algo muito grande, né? Então isso facilita e eu acho que torna tudo, inclusive, mais organizado e mais prazeroso para quem trabalha, porque é legal você saber que existe uma confiança, uma autonomia, né, e que a pessoa está confiando no trabalho que você está desenvolvendo ali, né? Então dentro disso a gente criou ali as coordenações. Dessas coordenações, as únicas fixas sou eu, né, coordenadora geral, e o Renato como coordenador de comunicação. Dani, me conta agora sobre os trabalhos com o Bloco Bafo Quente, ano de 2020, né? Comecinho do ano, vocês realizaram o maior evento de rua, o Carnaval de Rua de Londrina, e foi um espetáculo que vocês já vinham trabalhando há uns anos, né? Conta um pouco desse trabalho que você fez com eles. Então, esse trabalho com uma parceria, né, com o Bloco Bafo Quente, e se eu não me engano, foram 7 carnavais, né, 7 anos de carnaval aí nós juntos, né. Então, a associação, como entidade representante, a Associação dos Profissionais de Dança de Londrina, que ela realiza o festival e também esses últimos carnavais de rua com o Bloco Bafo Quente. E aí, no caso, nesses projetos, eu estava como coordenadora geral também, né? Então, coordenando ali as atividades todas, né? E como as coisas aconteceriam. E é isso que você falou, foi um crescente, né? A gente começou fazendo os shows fixos em praças, né? Em várias praças da cidade. E esse público foi crescendo, e os meninos do bloco, eles tinham esse sonho de um trio elétrico, né? Que a gente precisa ter um trio elétrico em Londrina, desfilar com esse trio. E eles queriam, porque queriam isso, e é uma coisa assim que a gente achava super legal fazer, porém,
a gente trabalha com Promic aqui, né? Para esses projetos todos de carnaval, a gente sempre foi, o incentivo sempre foi do Promic, então só do município, né? Então não tinha perna pra gente tentar pensar, né, num trio elétrico. E aí foi em 2018, se eu não me engano, que a gente mandou essa proposta num valor um pouco mais elevado. Não era, nunca é, o que a gente efetivamente precisa para fazer um evento, principalmente um evento de rua, que tem tanta coisa que pode acontecer, é muito imprevisível, né? Mas aí em 2018 a gente mandou esse projeto e, gente, foi divertidíssimo, porque era um trio pequenininho, né? Era uma coisa... Era muito... Eu não digo caseira, mas foi engraçado. Uma carretinha com um som, né? E aí a gente saiu ali do Zerão e fomos até o aterro. Gente, eu já não tô lembrando nem mais o trajeto, mas se eu não me engano foi isso. E foi uma coisa muito divertida e muito trabalhosa, né? Porque aí você tá na rua. A gente imaginava que ia ter um público ali, sei lá, umas 5 mil pessoas, né? Era o que a gente contava. Você acha que vai ter umas 5 mil pessoas seguindo o trio. E de repente eram 25 mil pessoas, né? Então é óbvio que a gente não tinha como prever. E pelo projeto, não tem como a gente ter o trio elétrico de Salvador, né? É impossível. Então, assim, no momento a gente levou aquele baque, aquele susto, né? Algumas coisas a gente já tinha pedido, né? Questão de trânsito, porque você fazer um evento como esse, você tem que sinalizar e pedir o apoio de todo mundo, né? E todo mundo, assim, poder público, né? Que realmente tem essa capacidade de monitoramento, digamos assim, né? E esse poder também, né? Então, trânsito, polícia, todo um trabalho que a gente teve que fazer. Só que, como foi o primeiro ano, eu acho que ninguém imaginou, sabe? 5 mil pessoas, o pessoal já estava achando, inclusive, que a gente já estava colocando demais, né? E, de repente, foram 25 mil pessoas. Um público sedento. Sedento. Gente, e assim, a segurança ali acaba sendo nós, né? Do trio, de tudo, porque as pessoas estavam tão sedentas que, gente, elas se jogavam no caminhão. Elas queriam relar nos meninos, sabe? Na Gica, cantando. Era uma coisa... muito, muito maravilhosa. Foi muito... A alegria das pessoas. O tanto que Londrina tava querendo, gente, um carnaval, assim, nesse formato, era pessoas de todas as idades. Eu vi uma senhora que eu chuto que ela devesse ter ali uns 75 anos. Ela tava vestida de noiva, sabe? Porque as pessoas compraram a ideia. Elas foram fantasiadas, né? Então, foi incrível. E em 2019... 2020, a gente mandou novamente o projeto e foi o último acontecimento antes da pandemia, né? O último evento, eu acho, marcante da cidade, e creio eu que tenha sido esse, né? Foi o último suspiro, e a gente nem sabia ainda que seria o último suspiro, né? E aí foi que a gente mandou o projeto novamente, colocamos um trio um pouco maior, mas que ainda... deixou muito a desejar, não atendeu o público presente. Acho que foi o maior evento público, assim, né? O maior número de pessoas num evento na rua, né? Foram uma média de 50 mil pessoas para mais. É uma coisa impensável, né? As imagens, assim, a gente vê, não dá para acreditar que aquilo estava acontecendo. Então, por mais que a gente tivesse colocado uma estrutura dentro do projeto, e olha, acreditem, é um projeto, assim, que as pessoas, os artistas, né, não recebem bem. Na produção, artista, não recebem bem, gente, pelo nível de trabalho, de responsabilidade. Mas é um desejo tão grande de fazer aquilo que todo mundo topa, né? E aí, 80% do projeto, sei lá, 70% do projeto é com
estrutura mesmo, né? Segurança, banheiro químico, o próprio caminhão, E obviamente que não dá conta, né? Novamente a gente solicitou apoio, já vendo que no ano anterior as pessoas tinham abraçado, né, a proposta, mas não foi suficiente também para a proporção que tudo aquilo tomou. É uma coisa assim que eu sinceramente me impactou. Eu não imaginava ver tanta gente na rua, assim, 50 mil pessoas é mais gente do que na cidade que eu nasci, gente. Então, tipo, foi muita gente. Então, foi legal, teve suas falhas, com certeza, mas falhas que, pelo projeto, impossíveis de serem sanadas. É aquilo que a gente vai bater novamente. A gente precisa de mais orçamento para a área cultural, porque as propostas são muito legais, tomam proporções muitas vezes, né, grandes, porque o público tem esse desejo de participar, né, principalmente do que é gratuito, né, tá na rua e não dá conta, né? E não é porque os artistas não dão conta ou a equipe de produção não dá conta. Não, é porque realmente não existe um financiamento para isso, né? Não tem verba, é algo muito oneroso, né? Mas mesmo com as falhas todas, eu tenho muito orgulho de ter participado. Nossa, muito mesmo de ter comprado essa ideia dos meninos, né? E de ter feito uma coisa tão grandiosa e que as pessoas se divertiram muito também, apesar das falhas, né? Eu acho que com certeza trouxe muita alegria, né? E mudou o cenário da cidade, né? Foi algo que a gente via imagem a todo momento, né? Nos jornais e nas redes sociais, então foi muito legal, apesar das falhas, assim, falhas que, volto a dizer, né? Temos consciência, mas precisa de uma verba infinitamente maior para isso, né? Mas a questão de ter feito e das pessoas, do público ter comprado essa ideia, da cidade mostrar o que ela quer, eu acho foi uma experiência sensacional. E eu acho que esse evento foi um marco também para cultura do carnaval em Londrina. Eu acho que já havia uma cultura de carnaval, mas essa coisa do trio elétrico e dos bloquinhos acendeu muito um caminho de possibilidade para esses blocos universitários, dessas fanfarras, de outros grupos que já existem, se articular e fazer uma coisa, de repente, única, né? Porque 50 mil pessoas, você pode ter, claro, financiamento necessário para isso tudo acontecer. Mas você coloca um trio elétrico ali, dá um espaçamento, coloca um outro bloquinho ali, pode ser até acústico, entende? Isso dá para ser articulado com um pouco mais de dinheiro. Dani, 1 milhão para o Carnaval de 2023. Nossa, seria... Não, e Londrina, o que as pessoas acabam não entendendo é que essa área cultural na cidade é uma das marcas. Cada cidade tem suas características, né? E Londrina, ela tem essa questão artística cultural extremamente forte. É a cidade dos festivais do estado, do país, inclusive, todo mundo conhece Londrina pelos eventos, né? E os eventos acabam sendo um trampolim, né? Foram um trampolim também para que tantos coletivos, tantos grupos efetivamente se estruturassem, né? Tivessem aqui também um mercado de trabalho e uma visibilidade. Então, é uma cadeia produtiva imensa e que gera... gente, a parte econômica que a gente movimenta, Londrina nunca tinha, na época do carnaval, se você andasse no comércio, um apelo muito grande para isso. Depois disso, você andava no calçadão, ali nas lojas do centro. Gente, era só questão de fantasias, adereços, ou seja, o tanto que esses projetos movimentam, né? Comércio, parte turística, parte de alimentação, parte de hotelaria, de transporte. Então, sem dúvida alguma, eu chuto que pelo menos 5 vezes do que é o valor do projeto, muito mais, na verdade eu tô chutando baixo, entra pra cidade, sabe? E acho que falta essa consciência, né, da população como um todo, do tanto que a gente movimenta, né, do tanto que a cultura movimenta. Do próprio governo, né? Enquanto a cultura não for olhada
olhada como um mercado rentável que mobiliza essa cadeia toda, desde equipe de limpeza, alimentação, os próprios agentes do setor, né? Porque para você fazer uma produção cultural, você precisa de uma direção de produção, mas você precisa de um contador, você precisa de um advogado, advogada, a equipe de apoio, assessoria de imprensa, enfim, são todas às vezes você precisa de uma arquiteta. Então, são todas as profissões, as produções culturais conseguem se beneficiar de várias outras profissões, mas muitas vezes elas não conseguem enxergar a cultura enquanto possibilidade por essa falta de financiamento. Exatamente. E é um absurdo isso, né? No Brasil, a gente tá aqui em Londrina, mas falando de Brasil, assim, porque é um país muito rico culturalmente, artisticamente, e a cultura movimenta muito dinheiro nesse país, né? E a gente não tem essa valorização e esse orçamento, esse investimento, né? Então, isso é algo que realmente em Londrina, no estado, no país, então nem se fala a nível federal, né? Precisa ser, não é nem melhorado, precisa efetivamente ter um investimento, né? Porque é uma pasta que, como você disse, emprega muito e tem um retorno certo, né? É um retorno muito certo. Então, isso do carnaval, acho que mostrou isso também. Londrina, enfim, já tem tradição em carnaval, né? As escolas de samba, já teve época de blocos também. Mas eu acho que essa retomada que o Bafo Quente fez, sabe? Chamando as pessoas nesse segundo ano de trio elétrico para irem com seus bloquinhos, tudo deu muito certo. Eram muitos blocos, famílias inteiras, assim, com camisetas, sabe? Realmente fazendo para aquele momento. Então, eu acho que a cidade precisava, né? A gestão pública precisa olhar para isso e efetivamente investir, né? Porque todas essas obras sendo feitas são extremamente importantes, mas a gente precisa ocupar tudo isso e o ser humano é o mais importante de tudo, né? Então eu acho que a gente, ainda mais nesse momento que a gente vive, vamos aumentar esse orçamento, por favor. Amém. Que as preces sejam ouvidas. Ainda como propósito desse podcast, além de trazer ensinamentos e experiências, é enaltecer essas mulheres maravilhosas que fazem, que produzem nessa cidade. E eu queria levantar essa discussão sobre os desafios de ser mulher dentro desse mercado de produção cultural. Como são suas experiências? Quais são suas considerações, Dani? Eu acho que como em qualquer outro mercado, não é fácil, né? Muitas vezes, inclusive, a gente está tão preocupada em vencer ali dentro do que você está fazendo várias barreiras, vários obstáculos que a gente passa a nem enxergá-los mais, né? Eu acho que a gente acaba naturalizando, infelizmente, muitas situações que a gente vive, né? Mas não é ainda em 2022, né? Não é fácil ser mulher e na produção cultural eu tenho a impressão que, dependendo do que você propõe, dependendo do que você produz, você é ainda mais questionada. E eu não sei se isso aconteceria se fosse um homem, por exemplo, né? Porque aí você passa como louca, né? Como descontrolada em algumas situações, né? De produção mesmo, de escolhas, né? Digo isso, inclusive, até como coordenadora do festival. Eu fico pensando, muitas vezes, se fosse um homem, principalmente mais velho, que é o que acaba acontecendo, sentado nessa cadeira, se os questionamentos, se as falas com relação às propostas do evento seriam as mesmas. E eu tenho absoluta certeza que não, né? Então, é complicado. Eu assumi o festival como coordenadora, deve fazer uns 10 anos, né?
E 10 anos não é pouco tempo, né? E boa parte desse tempo, né, pelo menos, sei lá, metade desses anos, digamos assim, foi falando para as pessoas que era eu que estava nesse cargo, né? Sou eu que estou nesse cargo. E realmente passam por mim praticamente todas as questões, né? Sendo que, será que é tão difícil assim gravar quem coordena um evento, entender, né, essa situação? Então, boa parte desse tempo à frente do festival foi tentando ganhar espaço, né? E isso é uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Acho não, com certeza é a primeira vez, assim, publicamente, né? Sempre conversei, mas com pessoas mais próximas. Mas é muito triste, às vezes até constrangedor, né? Você pensar que é tanto tempo de trabalho para muitas vezes as pessoas, por sei lá qual motivo, porque ausência de competência, de trabalho, sem dúvida alguma não de reconhecerem, né? De efetivamente lembrarem, né? Quem coordena, né? Quem representa, né? Quem é a responsável. E aí, na hora que alguma coisa na visão de terceiros dá errado, eu digo na visão de terceiros porque o que dá errado para eles não é o errado necessariamente pra gente, né, que tá produzindo. Você sabe o que você espera do que você produz, né? Muitas vezes não é aquilo que chega, mas enfim, você sempre sabe mais ou menos o que você espera de determinadas produções. E aí, dependendo de como as coisas acontecem, mas aconteceu isso porque olha quem tá à frente. Uma mulher, né, ela tem idade, já ouvi isso muitas vezes, né? Se eu tinha idade para estar à frente disso. Então, é complicado. É complicado ser mulher, é complicado ser jovem, né? Eu passei por situações no festival que a minha própria cor, o fato de ser parda foi um complicador, né? Foi como se fosse uma característica de despreparo e incompetência para estar nessa cadeira, né? Então, são coisas que eu tento passar por cima, né? É o que eu tô falando, eu não falo sobre isso. Mas são coisas que acontecem, né? E que eu tento resolver. Às vezes eu consigo, muitas vezes não consigo tão bem assim, né? E a gente segue levando, porque eu acho que a mulher também tem uma força absurda, né? E isso na produção é muito notável, né? Londrina tem produtoras incríveis. Todas são, né? Pelo simples fato de estar nesse meio e vivendo disso, né? Já é uma vitória. Então, infelizmente, eu queria chegar aqui e falar, nossa, é maravilhoso, todas as portas se abrem, né? Mas não é dessa forma, né? Sou grata pelas oportunidades que eu tenho, mas a visão das pessoas, né? Os questionamentos, a dúvida que se levanta diante de quem está à frente das coisas e pelo fato da gente ser mulher, é muito grande, assim, é muito grande. E aí, junto o fator idade, é algo que eu sempre escuto bastante também. Então, é bastante desagradável, né? Esses mecanismos de opressão, eles operam justamente para ser questionado o tempo todo, né? Pela sua idade, pelo seu gênero. E sempre ter uma validação de um homem, né? Principalmente branco e de meia idade, por que não? Tá. Exatamente. E é uma luta tanto para se manter nessa área, nesse caminho, e abrir mais portas, e subir, caminhar adiante, tanto para puxar as irmãs, né? E fazer com que outras mulheres conquistem mais espaços e mais cadeiras e terem mais voz.
Agora, Dani, vamos para, de repente, algumas dicas para outras mulheres que querem se inserir no mercado da produção. Ai, meu Deus, que medo. E pode ser uma coisa abstrata, filosófica, tipo, não tenha medo, se tiver com medo, vá assim mesmo. Ou pode ser alguma coisa interessante que você já leu ou assistiu, enfim, tá livre. Ah, eu não sei se é dica, né? A gente acaba falando mais do que a gente viveu. Eu, pelo menos, né, sou assim. Eu acho que quem tem esse desejo tem que se jogar assim. E quem não tem, se abra para conhecer. Porque essa questão da gente ser artista, né? Eu, por exemplo, sou atriz. É maravilhoso. Efetivamente, vamos supor, eu queria poder fazer isso 70% do meu tempo, né? Mas não é possível. Então, é importante a gente ter esse conhecimento dentro das artes, do que a gente pode trabalhar, se apropriar também, né? Nós temos muitas mulheres absurdas na técnica, né? Na comunicação, em tantas questões. Então, eu acho que se abram também para essa questão da produção, porque é algo possível e eu acabei descobrindo na prática que eu gostava muito e eu queria também fazer isso, né? Além de atuar. Então, se abram para essas oportunidades, queiram estar, criem também. Eu acho que criar oportunidade, eu não sei como é que tá hoje, né? A gente acaba ficando meio que dentro de bolhas. Mas eu acho que eu também acabei criando muitas oportunidades para mim sem perceber quando eu fui me oferecendo para estar nos lugares. Porque teve muito lugar que não me contratou. Eu simplesmente me ofereci para estar ali, né? Ou então me contratava simplesmente como uma produtora pontual, mas eu falava que eu podia fazer mais, que eu podia dar mais, e acabava ficando ali num processo pré-produção, que é importantíssimo para mim, foi fundamental ter conhecido, né? Então, assim, é complicada essa questão de, às vezes, do trabalhar de graça, complicadíssimo. Eu busco sempre, muito ou pouco, mas muito infelizmente nunca né? Mas sempre ter essa questão do pagamento das pessoas, né? Das equipes, isso é fundamental. Mas, muitas vezes, isso não acontece. E muitas vezes a nossa equipe não é maior justamente pela falta de verba. E porque você não quer virar para as pessoas, para principalmente pessoal estudante e tudo mais, e pedir para trabalhar de graça, né? Eu acho complicado isso. Eu, por exemplo, acabo não fazendo, né? Mas eu acho que quem tem esse desejo é importante, e pode, claro, né? Tem muita gente que estuda, trabalha, né? Enfim. Mas quem pode tentar se inserir nesses meios, né? Porque é a forma que a gente tem de ser visto e de aprender, né? Então, criem oportunidades, né? E se envolvam. Eu acho que esse momento que a gente vive politicamente no país, ele pede engajamento, ele pede envolvimento, mas eu acho que todos os momentos sempre pediram, porque a gente está numa área que não tem investimento, e o investimento nunca é suficiente também. Então, acho de extrema importância, a gente está em Londrina, é uma cidade que tem, por exemplo, um conselho de cultura super forte, extremamente articulado. E quando eu era aluna, eu comecei a frequentar as reuniões do conselho ainda como estudante de cênicas. Eu não entendia absolutamente nada do que eles estavam falando ali, gente. Eu olhava, falava, meu Deus. Mas pensava, bom, eu acho que em algum momento isso vai fazer algum sentido. O primeiro PROMIC que eu mandei, eu preenchi a parte que a secretaria preenche, parte deles lá, eu preenchi. De tanto que eu tava entendendo o que eu tava fazendo. Mas, assim, é extremamente importante essa questão de você criar suas tentativas, sabe? Que tentar abrir ali as suas portas. Então, essa coisa também de não sei por que eu fui parar no conselho, sinceramente. Eu só sei que
eu comecei a frequentar as reuniões para ouvir o que as pessoas falavam, como que a cidade funcionava, enfim. E eu acho isso extremamente importante. Não só como produtora, como artista, né? Não tem como mais a gente, infelizmente, se fechar numa sala para criar. A gente tem que saber, né, quais são aí os nossos mecanismos, lutar por eles principalmente, porque eles não chegam prontos, né? Então, eu não tenho muita dica, assim, para dar, sabe? Mas a minha fala seria nesse sentido, das pessoas se abrirem, se informarem, né? É importante e criar essas oportunidades, porque a gente pensa que não, mas são oportunidades. Depois de algum tempo vai fazer algum sentido, sabe? Então eu acho bastante importante criar tudo isso. E hoje em dia tem internet, né? Na minha época de cênicas nem tinha direito, tava começando e-mail, gente. Eu já não tô mais tão novinha, né? Então, hoje em dia tem muita coisa pra gente ver, muito curso pra fazer, muita palestra, muita aula. Eu aprendo muito, tá? Com vários canais, com várias coisas que eu assisto, com várias leituras, né? De livros que estão ali disponíveis. Então, isso também eu acho que agrega muito, agrega bastante, né? Ler, né? Edital, por exemplo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, você tem... Eu tô num momento que eu tô com muito projeto do Estado aprovado, né? Mas é questão de leitura do edital, sabe? Na minha opinião, assim, é uma questão... Eu não tenho uma mágica ou um caminho ou, né, algo nesse sentido, mas a questão da leitura, que a gente acaba pecando nesse sentido, né? Então, eu acho que essa questão da informação, da leitura, de buscar conhecimento, não só prático, como técnico ali, burocrático também é fundamental. Maravilha. Excelentes dicas. E falou tudo, e foi uma aula de planejamento, de experiência, de dicas, né? Participar dos debates políticos sobre a cultura, entender o que acontece, se lançar também nessas oportunidades quando possível, foi maravilhoso. E para amarrar nossa conversa, ela sugere... Vamos lá, Dani. Ai, que medo, gente. As pessoas vão falar assim, meu Deus, como ela é fútil. De jeito nenhum. Vamos ver. Ela sugere um livro. Ai, eu fui diferentona. Eu até trouxe eles aqui comigo, ó. Eu vou sugerir livros de um autor londrinense, né? Então eu vou sugerir o Samba de uma Noite de Verão, do Renato Forin Jr., tá, gente? É uma peça, ela já foi montada pela Escola Municipal de Teatro. E o Renato, com esse livro, detalhe, foi o primeiro livro que o Renato escreveu e publicou. E ele foi contemplado com o Prêmio Jabuti em 2017, que é o prêmio mais importante do país, né? Então, fica aqui essa sugestão, porque é de Londrina, tá? Exato, Samba de uma Noite de Verão. E eu vou sugerir a leitura de um livro que, inclusive, gente, o nome dele é Ovo, é o espetáculo que eu estou como atriz também com o Renato, e o Ovo ele vai ser publicado em livro, tá? O Renato passou num prêmio de dramaturgia lá do Pará, e aí ele vai ser publicado, lançado lá, né? E o prêmio é que ele vai trazer uma quantidade de cópias, né, de livros pra cá, né, pra gente, pro grupo, pra ele, né? Então fica a sugestão, se eu não me engano, agora vai ser entre março e abril. E aí a gente já vai ter o Ovo em mãos, que é um texto belíssimo, que a gente continua encenando por aí e que fica essa indicação de leitura também. Excelente. Ela sugere um filme. Ai, meu Deus. Gente, eu não me critiquem, mas eu não sou essa pessoa tão engajada nessa área aí do cinema, tá? Mas tem um filme que eu não sei dizer porquê, muita coisa eu não sei dizer porquê, bem louca, né? Eu sou assim com espetáculos também. Mas ele me pegou em algum lugar que eu não sei e, nossa, eu chorei descontroladamente, acho que por horas, que é O Piano, que tem a Holly Hunter como atriz principal, sabe? Então, gente, eu super indico esse filme. Pode ser que, né, as pessoas não gostem,
mas ele mexeu bastante comigo e a interpretação é absurda, né, da Holly Hunter, então fica aí essa indicação. Adorei. Ela sugere uma série. Ai, terrível, gente, porque com essa questão da Netflix, pode falar os nominhos aqui? Meu Deus, eu assisto de tudo. Eu sou desde aquela, gente, que eu poderia, por exemplo, ser da FBI, porque eu assisto tanta série que eu sei de tudo do meio policial. Mas eu também gosto de coisas assim. Eu tenho uma extrema necessidade de liberar um pouco a cabeça, sabe? Em final do dia, à noite mesmo, antes de dormir e final de semana. Porque, como eu trabalho em muitas frentes, então, às vezes você não percebe os níveis de estresse que você vai alcançando. Enfim, às vezes eu vou ficando uma pessoa até amarga, estranha e nem percebo. Então, essa questão de assistir coisas que não me façam ter que ter grandes raciocínios, gente, me ajudam muito. Então, por exemplo, eu sou aquela que assiste desde Heartland, sabe? Até, sei lá, acho que a primeira série que eu assisti na Netflix foi A Louva-a-Deus, que é uma série francesa. E que eu amei, porque a interpretação da atriz também era sensacional. Então, eu acho que eu indicaria A Louva-a-Deus, mas eu sou daquelas que assiste de tudo. Magnólias, Heartland, sabe essa coisa assim do campo? Cuido de cavalos e cuido da fazenda. Eu super assisto esse tipo de coisa, gente. Me critiquem, mas eu assisto. Então, gata, vamos viajar para esse universo. Por favor, vamos lá, gente. Cuidar do jardim. E por fim, ela sugere um álbum musical. Nossa, então, você sabe que com essa questão do... Tem Spotify, tem Deezer, e eu acabei ficando uma pessoa pouco apegada a álbuns específicos, né? Então, nessas férias, por exemplo, eu ouvi muito Carlinhos Brown, tá, gente? Gosto muito dele enquanto artista. E tem coisas dele que eu nem sabia que existiam e passei a saber que existem. E também acabei escutando bastante agora, né? Tô com bastante ela aqui no meu Deezer, a nossa amada Elza Soares, né? Então, nossa, extremamente saudosa, meu Deus. Eu assisti o espetáculo, o musical Elza, no Guairão. Eu não lembro se foi 2019 ou 2018, no Festival de Curitiba. E, gente, que musical, né? Porque, para além de tratar de toda a questão da vida dela, as músicas, a qualidade das atrizes, cantoras, da banda que é ao vivo, meu Deus, é uma coisa que super me marcou. Não tenho grandes experiências com espetáculos assim, né? Mas esse me marcou profundamente, né? Então, a partir dele, inclusive, você passa a ouvir todas as músicas. Então, são duas coisas que eu ouvi bastante por agora, nas últimas semanas. Amei as indicações e amei a nossa conversa. Dani, muito, muito obrigada por participar, por dividir o seu conhecimento, suas experiências profissionais, de vida. Foi um prazer imenso mesmo. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que eu nunca tinha feito isso, foi minha primeira vez. Obrigada, Marina, pelo convite e por proporcionar pra gente esse momento de bate-papo, né? Eu espero que a gente se aprofunde nisso, que isso aconteça mais vezes, né? Sobre vários assuntos, porque é muito legal. Obrigada novamente. Queremos agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, que através do Promic patrocinou esse programa. E é isso, pessoal. Até a próxima. Eu sou Marina Bigardi e você ouviu o podcast Como Elas Fazem. Esse programa é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina através do Promic e tem o apoio da Produtora do Leste.